Vamos lá, galera. A gente tem menos de 30 minutos para gravar o vídeo. E é isso aí. Já comecei a gravar o vídeo assim elétrico porque eu estava gravando um vídeo anterior a esse. Gravei um vídeo para a minha amada do futuro. E tomara que no futuro eu possa expandir esse vídeo para o público, para todo mundo assistir. E acho que quando ela assistir, ela vai ficar em crise. Mas enfim. Dia 31, uma vida com propósito, nosso devocional. Dia 31, entendendo a sua forma. No dia anterior, nós estudamos sobre duas opções, né, do acróstico. O acróstico era formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Então, todos esses fazem parte daquilo que eu chamei de mochilinha que você vem com quando você nasce. Então, você vem com essas coisas dentro da sua mochila, direcionando para que propósito você foi criado. No primeiro, a gente falou sobre a formação espiritual, que são os dons que a gente recebe, né, de Deus, são os dons que Deus coloca, nos dá durante essa caminhada, dons que Ele já está, eu digo pré-determinado, mas acredito que são dons que Deus vai nos dar a partir daquilo que nós estamos vivendo. Então, de acordo com aquilo que nós estamos caminhando, aquilo que de acordo com aquilo que nós decidimos, Deus vai nos dar esse dom para a gente atuar com mais eficiência. Opções do coração. Opções do coração, o que eu entendi aqui são aquelas coisas que vão lhe dar entusiasmo, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você prende a sua atenção. Então, se um cara, vou pegar o exemplo do artesanato, tem pessoas que são ótimas com crochê, tem pessoas que são ótimas com papelão, tem pessoas que são ótimas com falar, tem pessoas que são ótimas com computadores, ou seja, essas opções do coração, elas são ótimas, mas ao mesmo tempo elas são causam um entusiasmo nessa pessoa. Então essa pessoa ela vai para isso com o intuito de, cara, eu gosto disso, eu tenho prazer nisso. E ela vai lá e faz. Por exemplo, tem uma amiga minha, que é a Ana Reis, né? Ela ama editar. Então eu falei assim, cara, isso é diferencial. Ou seja, ela tem prazer em editar. Em parte ela faz por trabalho, mas ela tem prazer em editar. E isso me impressionou e eu gostei disso. E vamos para os outros. Forma, né? 1, 2, 3. Os outros três. Como o capítulo já fala entendendo a sua forma, a gente vai ser o mais rápido possível, gente. Eu não quero me alongar nesse vídeo. Quero falar o mais rápido possível sobre isso. Somente você pode ser você mesmo. E a gente vai lá para o nosso primeiro ponto, que é o R do forma, recursos pessoais. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras, já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outras são boas em matemática, música ou mecânica. Vai falar algumas coisas aqui, ó. As habilidades vêm de Deus. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus quer que você faça aquilo que você é capaz de fazer. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso a fim de entender o que você é bom, identificar as áreas em quais você tem habilidade. Então, quando fala de recursos pessoais, bem aqui, está falando sobre aquilo que você desenvolve, né? Aquilo que você tem habilidade. É diferente de dons. Dons Deus dá pra gente e vai dando de acordo. E a gente sabe isso por conta até do Espírito Santo, que ele vai distribuir do jeito que ele quer. Só que recursos pessoais são coisas que você já tem dentro de você, que fazem você ser quem você é. É interessante isso, por exemplo, Rogério, me explica isso de uma forma muito simples. Recursos pessoais, eu sou falante. Na maior momento das pessoas em que eu estou reunido com as pessoas, eu sou a pessoa que fala, e isso é um recurso pessoal meu. Hoje eu entendo isso como uma habilidade minha e eu tento praticar ela o máximo possível, tentando não falar besteiras, tentando não contar aquilo que de forma que eu não acredito, sem machucar as pessoas, mas também sem minimizar ou sem me retrair, porque antigamente eu falava muito, mas eu
me retraía, achava que tudo que eu estava falando para aquela pessoa não... E existem pessoas que vão gostar de você falar, e existem pessoas que não vão gostar de você falar, e tudo bem. Mas, sobre aquilo que você falar, então existem pessoas que eu já sei o que falar, existem algumas situações em que eu já até brinquei, né, com uma situação, falei assim, cara, quer que eu te mostre como eu fazer essa pessoa bem que falar? Era assim, peguei, falei sobre um anime, essa pessoa ficou, uau, Rogério, gente, aí eu percebi, essa é a minha habilidade. Eu sei falar, mas eu também sei fazer pessoas falar. Rogério, mas tu não sabe falar concisamente. Você é uma pessoa que fala muito e que talvez se perde. Tem pessoas que já falaram isso pra mim. Sim. Só que aí eu volto para aquele ponto. Gente, como é que a gente aprende a falar? Falando, falando. A gente vai aprender a falar falando. Se você vai aprender a profetizar, como você quer aprender a profetizar, profetizando. Como você quer aprender a pregar, pregando. Andar, andando. Gente, falar inglês, você vai aprender a falar inglês, falando inglês. Então, isso eu coloquei na minha cabeça. Mas isso, essa habilidade de você falar, tem pessoas que não falam, tem pessoas que são muito mais concisas e falam uma palavra muito específica, mas não têm habilidade de fala, digamos assim, de se comunicar. Então, tem pessoas que não têm, e eu não sou uma pessoa que eu me comunico bem, mas tem pessoas que são extremamente comunicativas, tem pessoas que aprendem isso. Rogério, mas a gente pode aprender isso? Sim, mas você, ainda assim, tem pessoas que têm isso como uma habilidade pessoal, recurso pessoal, mas tem pessoas que aprendem isso, mas tem algo específico dentro dessa habilidade que não é essa a essência. Então, por exemplo, a minha essência pode ser um cara falante, ou pode ser um cara introvertido, mas a essência da pessoa pode ser que ela seja totalmente introvertida, seja muito boa com tecnologia, mas não desenvolva a questão da comunicação. Mas quando ela for falar sobre comunicação, ela pode acabar falando sobre tecnologia, naquilo que ela é bom, aquilo que Deus colocou dentro do coração dela, entendeu? Então, é nesse sentido, bem, não importa no que você é bom, use essa habilidade em favor da sua igreja. Certo. Modo de ser é o próximo ponto, que é muito interessante. Ele vai falar aqui sobre a identidade, né? Mas eu vou pegar esses 3 exemplos aqui que eu achei interessante. A Bíblia apresenta prova suficiente de que Deus usa todos os tipos de personalidade: sanguíneo, colérico, melancólico. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê a diferença de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender a razão de alguns conflitos pessoais. 2 pessoas podem ter um dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. E aqui a gente vai falar sobre personalidade, basicamente. A gente estava falando sobre recursos pessoais, são aquelas habilidades inatas que Deus colocou dentro do coração de você, seja para falar, seja para gesticular, seja o que for. Enfim, isso aí a gente vai descobrindo ao longo dos tempos. Vai ter um momento em que eu vou fazer esse vídeo novamente, com esse assunto mais detalhado, mais específico, e eu vou estudar bacana, de uma forma que eu consiga fazer isso de uma forma muito concisa para que você entenda melhor. Mas por enquanto isso aqui é só para dar um start no seu devocional e você se atualizar. Mas personalidade, então, existem pessoas mais introvertidas, mas como ele falou bem aqui, existem pessoas introvertidas têm um dom de evangelização. Tem pessoas extrovertidas que têm um dom de evangelização. Existem pessoas que elas fazem a mesma coisa, só que de maneira diferente, de acordo com aquilo que é a essência delas, que é justamente o que ele vai falar bem aqui nesse ponto. A essência, o DNA. Eu sou falante, mas talvez outra pessoa não seja. Ah, Rogério, mas talvez seja uma pessoa mais introvertida, não fale muito, mas eu seja. E eu tenho que entender isso da melhor maneira possível. E a gente vai finalizar, gente. Nossa, Rogério, foi muito rápido. Foi. Ou talvez demore um pouco mais, mas vamos lá. Mas a gente vai finalizar com áreas de experiências. Rogério, o que são essas áreas de experiências? As áreas de experiências são aquelas coisas que acontecem durante a sua vida. Aquilo que você aprendeu, que vão fazer você ser lapidado para você fazer o seu propósito. Ele deu um exemplo aqui bem interessante, que foi o seguinte. Uma das últimas características, né, dessas áreas, que ele vai mencionar algumas áreas, experiências familiares, o que você aprendeu vivendo com sua família, experiências educacionais, quais eram as matérias favoritas da escola, experiências vocacionais, em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar,
Experiências espirituais, qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais, como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas com as quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu. E ele vai falar que essa última categoria geralmente é a que está mais perto de aproximar você daquele ministério em que você vai atuar. E ele dá um exemplo bem aqui. Quem poderia testemunhar meio aos pais de uma criança com síndrome de Down que outro casal cujo filho apresente as mesmas características? E ele vai falar, por exemplo, quem pode falar sobre um alcoólatra, quem pode ajudar um alcoólatra, a não ser alguém que era alcoólatra e venceu? Quem poderia confortar uma esposa que foi trocada, a não ser por uma outra mulher que tenha passado pela mesma situação? Então, eu costumo falar assim, cara, quem pode falar sobre paternidade, quem pode tratar a ausência de paternidade, a não ser alguém que passou pelo mesmo processo de paternidade? Então, ele vai falar nesse vídeo que é justamente isso, direciona assim, se eu não me engano, eu não sei se foi uma pessoa ou se foi o livro que falou isso. Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitá-las a trabalhar com outras pessoas. Uma pessoa, acho que falou isso comigo, eu não lembro quem diretamente, para dar os seus créditos, mas ela falou assim, olha, a tua dor é o teu ministério. Aquilo em que um dia você for ferido é aquilo que um dia você vai curar. Simples. Então, áreas de experiência é basicamente tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu vai ser direcionado para o seu ministério, aquilo que você... Onde você mais sofreu também é justamente aquilo que você deve dar atenção. Rogério, então, se eu for uma pessoa que eu passei por um momento de morar na rua, então possivelmente você vai atuar com pessoas, ou você vai ter paixão por pessoas que moraram na rua. Simples assim. Enfim, não vamos nos alongar nesse detalhe, porque são coisas que a gente pode discorrer em outros vídeos, mas aqui eu quis ser o mais sucinto, o mais direto possível. E a Aldous Huxley disse, experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Isso é interessante. Gente, a gente finaliza a forma dessa forma. E a gente vai novamente só recapitular para a gente não se perder. Formação espiritual são os dons que Deus coloca dentro de você, que Ele vai dando a você. Eu acredito que já pré-determinado para Ele dar dons para vocês, mas eu acredito que Ele vai dar dons de acordo com aquilo que você se move. Então, existe Deus fazendo alguma coisa, existe você fazendo alguma coisa. Então, você anda, Deus faz também. Opções do coração é aquilo que me entusiasma, me deixa com paixão, é para lá que eu vou? Show! Então, já vai ajudando você a ter um discernimento. Poxa, por exemplo, eu acho que é um exemplo mais legal. Livros ou séries e filmes. Gente, séries e filmes são o melhor lugar para você definir mais ou menos o que você quer. Por exemplo, hoje eu comecei a trabalhar com edição de vídeo. Anos atrás, eu despertou os filmes e séries para mim, mas eu me impressionei com os efeitos visuais de Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro, e nessa jornada eu pensei assim, cara, eu quero trabalhar com engenharia, por causa do Homem de Ferro, mas não era exatamente engenharia, eu gostava do efeito visual do filme, e eu fui descobrir isso anos depois. Então, Rogério, hoje tu vai querer trabalhar com efeitos visuais? Se daqui a um tempo sim, eu pretendo fazer isso, mas eu não tinha noção de que eu ia trabalhar com a criação de conteúdo em vídeo, que é justamente uma área dentro desse grande mercado do audiovisual. Então, hoje é a criação de conteúdo, mas na época eu comecei a assistir filmes e séries, eu ficava apaixonado, até hoje eu fico apaixonado com efeitos visuais, com grandes poderes, tal. Gosto de filmes de ação que são recorrentes, gosto de histórias de ação que envolvem a minha atenção, mas geralmente eu sou muito impactado em cenas de efeitos visuais, então isso para mim chama a minha atenção, e isso tem meu coração, efeitos visuais para mim tem meu coração. Recursos pessoais, aquilo que está dentro de você, que é uma habilidade sua, que
tá ali, não, gente, essa menina parece que ela tem talento para cantar. Deus colocou meio que a predisposição para ela desenvolver isso. Tem pessoas que cantam muito bem, mas não dão essa predisposição. O modo de ser, sua personalidade, aquilo que transborda dentro de você, extrovertido ou não, é quieto ou não, tudo isso determina um pouco a sua essência. E áreas de experiência, aquilo em que você aprendeu, aquilo que você foi ferido, então tudo isso contribui para a sua forma, a sua forma, aquilo que Deus colocou certinho, mediu certinho, colocou você lá, fez você, jogou para aqui, para cá, para a terra, quebrou a forma, só vai existir essa pessoa. Já, nossa, isso aí parece teologia do egocentrismo, brincadeira. Mas, gente, Deus ama a gente. Deus ama muita gente. E Ele não deixaria a gente aqui nessa terra só para sofrer. Só para sofrer. A não ser que Ele tenha um propósito, a não ser que Ele tenha um planejamento. E eu acredito muito nisso. Você pode estar sofrendo, pode passar por dificuldade. E isso não vai isentar Deus de cumprir aquilo que Ele criou para fazer. Gente, eu espero que não tenha sido muito rápido esse vídeo. Espero que realmente vocês tenham gostado. Vídeo curto, eu pretendo gravar mais vídeos curtos. E, novamente, a gente está no dia 31. Então, no dia 32, agora já falta mais só 10 dias para a gente encerrar esse devocional. Então, eu não sei nem o que a gente já vai falar na próxima série de vídeos, mas eu estou pronto para começar uma série de vídeos roteirizados. E os roteirizados vão vir com edições, efeitos sonoros, brincadeira. Mas eu vou tentar fazer uns vídeos que vão educar você. Rogério, eu quero criar conteúdo que nem você, então eu vou começar a falar sobre criação de conteúdo aqui nesse canal, nas minhas redes sociais. Tem algumas páginas em que eu estou começando a postar aos poucos, mas meu foco mais é YouTube. Então eu vou falar sobre criação de conteúdo. Rogério, como criar roteiro? Eu quero criar vídeos como você criou com roteiros editados, tal e tudo mais. Rogério, eu quero criar vídeos assim, eu quero ter coragem para falar aquilo que você fez. Passou 42 dias lá gravando vídeos com devocional. Quero botar a câmera e falar. A gente vai ajudar isso vocês. Eu pretendo fazer vídeos roteirizados justamente por isso, porque isso vai fazer com que você tenha um gostinho. Cara, poxa, esse cara aqui evoluiu. Gente, hoje eu tenho 69 inscritos. Teve uma pessoa que acho que se inscreveu e não fico triste por conta disso, porque garanto para vocês, isso aqui, essa série de vídeos Uma Vida com Propósito, em algum momento vai ter uma pessoa que vai ser impactada com essa série de vídeos. E ela vai dizer, cara, que vídeos massa, você mudou para outro formato. Talvez eu faça o ciclo, né, de 42 dias, eu mude todos os formatos por algum motivo. Então, mas eu não vou tirar esses vídeos do ar, vou deixar os meus vídeos aí. Entendi isso, deixe a produção. Mas em breve vou ensinar vocês sobre criação de conteúdos. Edição básica, simples, para a gente fazer o melhor tipo de conteúdo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.